E até vou aproveitar para te dizer o seguinte: essa publicação é uma publicação mais acadêmica, ela não tem indexação, enfim, é mais de circuito para o nosso curso e para os locais similares, assim. Então, serviços e escolas da área da saúde, com o qual a gente tem contato aqui no Sul, né? E também para a rede de saúde em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que nós temos trabalhado bastante próximo. Então, eu gostaria de te dizer que nós vamos fazer uma publicação desse caderno em e-book, então ele vai sair também nessa versão digital e também impresso, para o qual nós vamos transcrever a tua participação. E queria justamente te perguntar, depois nós podemos inclusive encaminhar alguma documentação necessária, se não há problema em usar a tua imagem, aquilo que nós vamos conversar nesse tipo de publicação. Não, não, estou completamente de acordo. Ok. Então, muito obrigado, então. Então, eu vou iniciar, e como nós pensamos, como a gente tem, mais do que nunca, nesses tempos, a cada vez que encontra, né, perguntado às pessoas como é que elas estão enfrentando a situação do isolamento. Nós também gostaríamos de saber, antes de entrar num cenário mais acadêmico, de saber de ti, o cidadão Emerson, como é que foi enfrentar essa pandemia, se foi a primeira vez que tu tem vivido isso, enfim, e como é que tem conseguido organizar a vida, enfim, saber um pouquinho mais desse cotidiano que afeta todos nós e, de repente, como chegou para ti, se essa é uma experiência única ou se já estiveste nessa situação em outro momento. Uma pergunta um pouquinho mais dirigida à nossa vontade de saber um pouquinho de ti também. Não, tudo bem. Não, eu colocaria que a minha formação profissional, que é uma formação profissional já dos anos 60, 70, eu finalizo meu curso de medicina em 1973. Já em 1974, dentro da minha área de trabalho, eu vivencio já algumas situações que eram relevantes em termos da saúde coletiva. Não tinha saúde coletiva na época, né? Da saúde pública na época, que é, por exemplo, a epidemia da meningite dentro do estado de São Paulo, em especial com grande impacto na cidade de São Paulo. Eu vou vivenciar isso, inclusive, como médico cuidador no fronte de trabalho, dentro do próprio Hospital Emílio Ribas, mas em termos de... E isso numa situação muito crítica de regime militar, né, ditadura militar, censura, né? Então, nós vivenciando a epidemia no cotidiano, no cuidado, e ao mesmo tempo vivenciando a não informação, a não conversa, a não discussão, a não divulgação do problema, né? O que agravava mais ainda a situação de crise em relação à situação sanitária da epidemia da meningite. Mas em termos de vivenciar uma experiência que exige praticamente um modo de ação que remete, por exemplo, a estratégias de isolamento ou de fugas de grandes centros, onde a possibilidade da contaminação é muito ampliada, e que remete a gente até o século XIV, por exemplo, na peste na Europa. Isso é a primeira vez, né? Eu acho que é a primeira vez de toda uma geração, né? Afinal de contas, estamos há 100 anos da grande pandemia que vivemos com a erradamente chamada gripe espanhola, né? E as pessoas que puderam viver isso não viveram, até porque os mecanismos de intervenção na época também eram muito variados, mas o isolamento não foi tão constituído quanto atualmente, nem em nome da chamada ciência. Então, a gente não tem uma experiência mundial, a não ser casos muito isolados, com ebola na África, coisas assim,
na experiência brasileira. Então, eu, nesses 47 anos de vida profissional como médico, nunca vivenciei nesse nível o que estamos vivenciando, que é altamente impactante, né? Ela é, bom, eu diria, nem sei se isso já entra um pouco na minha maneira de entender a situação que vivemos. Eu diria que a pandemia ela vem acelerar processos, né? Eu acho que ela coloca em pauta uma aceleração de processos e torna visível já um conjunto de outros processos que já se desenhavam, né? Antes mesmo da pandemia, mas que diante dessa situação que a gente vive, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil, por características próprias, ela torna praticamente muito visível questões que já vivíamos de uma maneira muito intensa. Isso é o que eu acho que a pandemia nos trouxe, né? Fora a experiência de um isolamento. No Brasil ele não é tão compulsivo, né? Mas é um isolamento que uma boa parte das pessoas passam a praticar. Eu diria que eu estava na Europa em janeiro, fevereiro, quando a pandemia começa a se expandir do norte da Itália, por exemplo. Eu estava no norte da Itália naquele período. Vivencio um pouco o começo do pânico, saio da Itália numa dúvida que todos tínhamos se conseguiríamos ou não poder fazer a viagem de retorno ao Brasil. Já vivíamos naquele mês de fevereiro, eu volto bem no final de fevereiro, a gente já tinha um clima bem temeroso, vamos dizer assim. Mas o Brasil vai criar um mecanismo muito peculiar que eu tenho chamado de medidas insanitárias sobre vários aspectos, né? Pode ser. Então, na verdade, até uma das coisas que a gente pensou em conversar contigo tem a ver com uma escuta. Nós assistimos a uma das tuas palestras mais recentes, né? E ficamos muito, muito atentos e também impressionados com na oportunidade falaste em três aspectos fundamentais, né, em relação a essa pandemia que se enfrenta. Uma delas diz respeito a essa condição equivocada no sentido da gestão que o Brasil faz. Falaste também, né, de países como o Chile e os Estados Unidos, da forma como organizou essa política do cuidado, né? Seria essa a próxima, teria proximidade com essa ideia das medidas insanitárias? Eu vejo que a pandemia ela traz para a cena uma evidência que me parece que talvez um dos pensadores brasileiros que melhor conseguiu caracterizar um pouco isso ao discutir o tema do esgotamento, que é o Peter Paul Pelbar, né? Ele traz para a cena que a gente experiencia claramente, já vinha experienciando claramente esgotamentos de várias ordens do ponto de vista da organização de certas apostas de construção de mundo, né? E um dos esgotamentos que a gente vive, já vivia e que a pandemia põe na cena, é isso que nós podemos chamar da ciência instituída, né? Dessa ciência oficial instituída, que se coloca como um campo predominante do ponto de vista da produção da verdade sobre as coisas e que cria uma imagem de que a razão humana, que é produtora dessa mesma ciência,
dentro da racionalidade desse território, teria assim, uma potência incrível de intervir positivamente no mundo, do ponto de vista de construir um processo civilizatório da melhor ordem humana possível. Peter Paul já caracteriza há bastante tempo, muito antes dessa pandemia, num diálogo forte com o pessoal da filosofia da diferença, essa questão, né, do experienciar o esgotamento, né? Eu acho que a pandemia traz isso para a cena de uma maneira brutal e coloca na mão, né, uma situação que vai ser vivenciada de maneira muito distinta em diferentes lugares, conforme essas conformações de contextos, né, que também são muito distintos, e das forças que os compõem. Você vê que não é à toa a importância de nominar países que nem Chile, Estados Unidos, Brasil, agora Índia, Bélgica. Estou citando 5 países em situações de crise sanitária de altíssimo nível, né? Então, esses 5 países que eu estou citando, eles explicitamente estão numa situação em que você poderia dizer que nós estamos perdendo vidas que não precisaríamos perder. Se nós tomássemos como modelo de padrão, por exemplo, 2 países, a China e a própria Coreia do Sul. Se nós tomássemos eles como o que se chama aí, numa certa área de conhecimento, benchmark, né? Se nós tomarmos a China e tomássemos a Coreia do Sul como um benchmark e comparássemos o que esses 5 países têm de indicadores e de situações, nós diríamos que o Brasil, por exemplo, com 131 mil, caminhando para 132 mil mortes confirmadas com o diagnóstico de Covid, e aqui eu já faço uma abertura, temos muito mais de 132 mil mortes, tá certo? 132 mil são dentro dos critérios de pouco diagnóstico que a gente faz, de poucos testes que a gente faz, porque com certeza, pelos dados que a gente tem epidemiológicos e pelos estudos de mortes, a gente já ultrapassou 160 mil mortes, por exemplo, no Brasil, se não estiver perto dos 200 mil. Ou seja, esse é um esgotamento interessante, o esgotamento do saber perante a formação de um não saber. Eu volto a isso depois, se interessar, porque eu acho que a Covid coloca esse tema, né? O que é a produção, não do saber, o que é a produção do não saber no momento em que você vive uma crise sanitária. Como que você trabalha com não saber? Mas o problema desses 5 países não é do não saber. O problema desses 5 países, tomando como medida de padronagem a China e a Coreia do Sul, é o de não adotar medidas que se sabe que poderiam ter influenciado os resultados que nós temos em torno do número de casos e de mortes, e que são medidas sanitárias clássicas. Isso aí depois eu posso voltar também, porque é muito interessante, né? Por isso que eu falei do século XIV, em que, apesar de toda a evolução aparente de uma ciência no campo da biomedicina, em que agora nós falamos em moléculas, falamos em produzir os corpos, falamos em intervenções de produção de vida, ou seja, somos produtores de criaturas, né? Dando quase que uma objetividade a uma pretensão da filosofia do século XV, né? XVI. Giordano Bruno era alguém que colocava, né? O homem pode ser o produtor de criaturas, que nem Deus, não é?
E nós estamos nesse patamar, né? A gente vai e produz vidas que não existiam. Apesar disso tudo, aparece um vírus que já existia e que começa a causar um conjunto de efeitos, e a gente diz que a única coisa que a gente sabe para intervir é voltar para medidas sanitárias que há séculos anteriores de toda essa biomedicina já se praticava. O isolamento, uma certa clausura, uma vigilância intensiva dos corpos, no sentido de aplacar o processo de contaminação, e talvez a modernidade maior que a gente tenha tido de enfrentamento sejam as máscaras contemporâneas. Que, diferentemente de se evitar com máscaras no passado, as máscaras contemporâneas, isso é enigmático, né? Elas têm uma capacidade de isolamento um pouco maior do processo de contaminação pessoa a pessoa. Talvez esse seja o único item de modernidade sanitária, por enquanto, que de fato produziu impacto no processo da atual pandemia. As máscaras que usávamos há 100 anos atrás na gripe espanhola, por exemplo, não tinham uma efetividade no bloqueio de processo de contaminação. Tirando isso, nós não temos novidade nenhuma no horizonte, apesar de todo o avanço da medicina. Mas, mesmo diante dessa precária possibilidade de intervenção, estes 5 países, por exemplo, que eu estou elencando, Estados Unidos, Índia, Brasil, Chile e Bélgica, eu diria que Chile e Bélgica têm um processo mais grave, que eles têm uma quantidade de populações menores, né, que esses outros 3 países. Então, em termos absolutos, eles não morreram tanta gente, mas em termos relativos, no Chile e na Bélgica morreram muito mais gente do que já morreram nesses outros 3, não é? Mas quando a gente olha e pergunta por que a gente não adotou uma medida tão simples de se adotar como a medida da China, né? Uma medida que seria isolamento social, 1 mês, 1 mês e meio, isso teria um altíssimo impacto e você poderia depois fazer mecanismos de controle. Olha, você vê que hoje o número de casos, não de mortes, o número de casos na China é menos que a metade do número de mortos nos Estados Unidos e é 60% do número de mortos no Brasil. O número de casos na China. E aí a pergunta é, por que esses países, então, resolveram tomar o que eu estaria chamando de medidas insanitárias? Qual é o movimento que faz, por exemplo, um presidente da República, que nem o nosso, dizer nesse fim de semana, diante de 130 mil mortos, que o Brasil é o país que melhor combate a pandemia? O que faz esses governantes apostarem numa política que é uma política de um certo laissez-faire, reafirmando uma certa construção que cada um é responsável por aquilo que faz. E, diante disso, vendendo uma imagem do que é ser livre, na medida que passam hoje a construir uma possibilidade metafórica e simbólica de que a liberdade e a vida que só pertence a si mesmo está dentro dela a sua própria eleição de opção de morte e que o Estado não tem nada que ver com isso. Olha como eles chegam numa franja
Uhum. que aparentemente parece ser libertária, mas é uma franja que, no seu limite, ele está reafirmando uma certa construção do que é a individualidade, do que é a liberdade e do que é uma certa produção simbólica de que não existe o coletivo, que o coletivo é uma invenção discursiva do campo da esquerda. Então, tem uma sofisticação nesse processo que nós precisamos ficar atento do ponto de vista das chamadas medidas insanitárias, e que são insanitárias de um lado, mas são profundamente atuantes, ativas e proativas do ponto de vista de subjetivações de outro lado, na medida que produzem afetos em corpos, organizando estes corpos diante de uma estratégia de sociabilidade, que é uma estratégia de sociabilidade da negação do social como existência real. Porque a única existência real seriam os indivíduos isolados em si mesmo e tomando as decisões por si do que faz com sua vida e com sua morte. Isso, quando a gente olha um presidente da República dizer que todo mundo morre e que é assim mesmo a vida e que não tem por que o Estado fazer uma interferência brutal desse jeito na vida das pessoas, porque as pessoas é que têm que decidir sobre isso, ao Estado caberia garantir o mecanismo do funcionamento normal, por exemplo, do mercado, para que as pessoas tomem as suas decisões. A gente vê o máximo de onde chegou aquela posição de Margaret Thatcher dizendo que a sociedade não existe. Então, não, é de uma tal perversão, né? Extremamente complicado, cruel, né? Então, mas é uma perversão que é mais que perversão. É uma disputa política de produção de corpos que no olhar Foucaultiano, né, que é um olhar muito rico sobre isso, é o cerne da política. Afinal de contas, o que é a política se não for a de produção, controle e vigilância de corpos? Não é? A política é substancialmente isso. A política é um conjunto de estratégias que estão vinculadas à produção, vigilância e controle de corpos. Então, E nisso a venda, né, o consumo da ideia da liberdade, né, é extremamente importante para poder manter, né? Quer dizer, não que ela exista efetivamente, mas o quanto ela se torna uma condição de consumo, e isso, sem dúvida nenhuma, nos impressionou, inclusive na tua fala, assim, essas questões que tu traz. Bom, por que esse caminho, né, ou como esses países tomam esse caminho, a dificuldade de poder pensar numa história social da doença, quer dizer, mesmo com tudo isso que já se viveu, né, com tudo isso que já se tem acumulado, e essas condições arraigadas, e mesmo até as dificuldades desses movimentos a serem feitos, né, com coisas que são absolutamente evidentes, né? Então, realmente difícil de... Mas há uma disputa, por exemplo, se você juntar a perspectiva, por exemplo, desses 5 países que eu estou nominando, né? Tem outros, mas se você juntar, você vai ver que para eles, e aí é nítido, se você pegar o pensamento do bolsonarismo, se você pegar o pensamento do trumpismo, ou se você pegasse o pensamento de Margaret Thatcher, você vai ver que não cabe a categoria de história social da doença, porque o social não existe. O máximo que se pode admitir é a história natural da doença.
porque eles constituem uma separabilidade muito nítida, que não pertence só a eles, entre natureza e cultura. Né? Nós não somos natureza e estamos sendo agredidos pela natureza. E é assim que é a história da humanidade. Isso é que dá uma certa força argumentativa, porque também essa visão de separação entre natureza e cultura está presente em outras perspectivas, inclusive no campo da ciência, que enxerga o humano como fora da natureza, não é? Como puro corpo cultura, e que, não sendo natureza, você só poderia compreender esse processo que vivemos por uma agressão da natureza que está um pouco fora do controle, segundo um olhar de alguns cientistas, ou é assim mesmo, porque sempre foi assim, segundo o olhar de um conservadorismo mais de extrema-direita, desse pensamento libertário de direita, né? E o vírus seria essa agressão da natureza, e diante disso, o homem, no seu processo cultural, ele vai lá e enfrenta esta situação. E de que maneira ele enfrenta? Bom, ele enfrenta através de diferentes estratégias. A ciência, o campo da ciência, diante do não saber, maneja um conjunto de ferramentas para esse enfrentamento. O isolamento, o uso da máscara. Outros grupos vão lá e dizem, não, a gente vai ter que enfrentar isso com a chamada imunidade de rebanho. Não é? Só que essas formulações, elas já de antes já vinham, né, devendo, né? Elas já vinham devendo uma própria compreensão de que o processo de produção da vida, ele nunca se dá fora da construção de uma experiência coletiva. A própria produção da vida é uma experiência coletiva. Não existe uma produção da vida que seja num isolamento absoluto. Não existe a unidade do indivíduo. O indivíduo como uma ilha, ele não existe, não é? Então, esse tipo de construção, ele já vinha sendo pautado por vários caminhos, mas ele já vinha sendo pautado e questionando todos esses territórios. De um lado, o território desse pensamento que nega o social, mas também, de outro lado, um campo da ciência que nomina que o humano é algo muito especial, que é muito superior e especial, porque ele está fora da natureza, porque ele é algo muito próprio e singular. Na medida que você constitui isso, a própria concepção que emerge de história natural da doença é um conceito que emerge nas chamadas ciências da biomedicina. Nos anos 50, você tem a formulação da história natural da doença por dois pensadores, Lewin e Clark, e isso vai influenciar profundamente o modo de entender os processos de adoecimento, de intervenção social, tal. Só que a gente já no Brasil, nos anos 70, de uma maneira muito evidente, na luta da formação da saúde coletiva, já em 75, 74, 75, 76, a gente já tinha uma produção muito nítida que a história natural da doença não tinha cabimento, que na realidade a gente não poderia falar em história natural da doença, porque toda a história era uma história social dos processos de saúde, doença, cuidado. Isso é uma formulação da saúde coletiva brasileira com muito poder e que nós mesmos esquecemos, se você quiser saber. Setores da própria saúde coletiva hoje voltaram a usar o conceito de história natural da doença.
Então, se você for para dentro da Fiocruz, se você for para dentro do Instituto de Medicina Social, da UERJ, se você for para dentro de vários lugares onde a saúde coletiva brasileira, tipo a Federal da Bahia, você vai ver que eles voltam a usar o conceito de história natural da doença. Então, tem um problema nesse processo que a pandemia permite a gente falar. De um lado, botar em evidência o que significa a estratégia civilizatória desse grupo libertário de extrema-direita e como que eles estão usando a pandemia para a construção da estratégia civilizatória. Se eles vão ter êxito ou não, isso é outra discussão, não é? Eles podem não ter esse êxito. No Brasil, eles têm grande impacto. Nos Estados Unidos, eles têm grande impacto. Na Europa, a gente vê que eles têm grande impacto. Eles têm produzido muito impacto. Na Índia, eles têm grande impacto. Então, não é algo que a gente possa descartar simplesmente rotulando. Esses caras são loucos, esses caras estão fora da realidade, esses caras são negacionistas. Não, é mais complicado com isso. Esses caras são profundamente ativistas para a construção de uma estratégia civilizatória que vai ser lastimável, porque já é lastimável, porque ela se baseia exatamente na bionecropolítica e na produção intensiva da desigualdade, e com todas as variações que a desigualdade contém, que são as suas versões das violências, das muitas violências, né? Das violências de gênero, das violências racializadas, das violências sociais contra os pobres, os vulnerabilizados. Mas, por outro lado, a gente também tem um grupo que quer se afirmar contra esse território, mas se afirma num paradigma que também é tão esgotado quanto, que é o da chamada ciência oficial, não é? Então, afirmar pela ciência oficial que nós estamos diante de uma história natural da Covid, isso é um atraso, e você vê setores da esquerda fazendo esse discurso, inclusive no Brasil, para contestar as medidas insanitárias. Então, você usa de um paradigma ou de uma perspectiva de mundo em nome do discurso científico que é tão esgotado quanto outro que vem se posicionar, mas com uma diferença radical. Os que estão na medida insanitária estão disputando o processo civilizatório. Os que estão na ciência e estão com posições, eu vou falar isso, conservadoras, reafirmando paradigmas que são paradigmas esgotados, que hoje pedem para a gente encarar de frente o que o não saber tem a nos dizer perante o que nós achávamos que sabíamos muito. E que tipo de efeitos isso pode ter para uma aposta civilizatória distinta dessa aposta civilizatória do grupo libertário de extrema-direita, não é? Então, isso é uma pauta que está aí para ser ainda construída. Nisso nós estamos atrás nessa disputa política, não é? Não, mas acho que o que tu trazes, Emerson, é fundamental, assim, né, da gente poder qualificar essas práticas, como essas práticas, então, desse percurso civilizatório, né, da direita, da extrema-direita, como algo absolutamente intencional, né, quer dizer, tem uma intencionalidade de produção, né, que talvez esteja também associada a alguns tipos, né, que se pode chamar de desejos, inclusive, né, de aniquilamento em alguma medida, né? Ou seja, tem movimento ativo nesse sentido, né? Não é só uma confusão, não é só uma situação de negação da realidade, né? E o quanto isso é difícil, realmente. Me parece que
né, ao longo do tempo, para quem foi, como tu és, né, protagonista da própria situação da criação do Sistema Único de Saúde, a sua manutenção, o seu fortalecimento, enfim, né, fico aqui pensando que difícil essa perspectiva de pensar uma alternativa civilizatória, sendo que, claro, acho que o SUS desde sempre, né, lida na tentativa de poder afirmar-se contra essas situações mais liberais, enfim, e que sempre veio lutando ao longo do tempo, né? Mas Sim. isso que tu nos traz é da ordem de uma situação ainda mais difícil, ainda mais refinada, ainda na medida que é produção subjetiva de corpos, enfim, né? E que está colocando aí em voga a própria possibilidade da produção dos desejos, né? Fico me questionando como deve ser quem acompanhou a história como tu e que fez a história junto com tanta gente, como deve estar pensando o que será possível, né, na relação com o sistema de saúde, frente à precarização, né, das políticas públicas de saúde, enfim, e não sei o que está fervilhando na tua cabeça aí, porque eu imagino que deva ser muita coisa, né? Eu brinco um pouco, às vezes, com os coletivos que eu trabalho, né? Talvez tenha uma certa similitude, sem ter total aderência à forma como a Ronick elabora as coisas dela, mas me atrai muitas coisas que a Sueli vai formulando em vários momentos. Mas a Sueli, algum tempo atrás, muito antes da pandemia, diante da crise que foi se instalando de uma maneira muito evidente de 2016 para cá no Brasil, uma crise institucional mais séria, Sueli lembrava e falou, olha, talvez, né, estejamos aqui diante da possibilidade de um certo campo, né, o campo da esquerda no Brasil, compreender que talvez o tema da micropolítica passa a ser um tema de deslocamento fundamental para pensar o ativismo e a ação no plano societário, né? Isso ele desenvolveu naquele período textos, falas, e meio que dizendo, olha, tem um esgotamento, né? E nesse esgotamento talvez abriu aí uma possibilidade de fuga para um outro lugar, que fosse essa perspectiva da micropolítica, né, no campo da luta societária. Bom, na realidade, sobre esse ponto de vista, eu não sou muito otimista, né? Na realidade, eu vejo que o chamado campo da esquerda, que poderia ser esse campo que teria algo a dizer de forma substancial para se contrapor a esse processo civilizatório libertário da extrema-direita, eu vejo que esse campo ele não tem produzido grandes indícios, a não ser muito pontualmente, de que, de fato, ele compreendeu que ele está num território esgotado. Não é? Eu vejo isso com muito pessimismo, né? Quando eu vejo que muitos setores de pensadores da esquerda, hoje, em vários ao vivo, procuram reafirmar paradigmas de volta ao século XIX como os únicos que podem permitir, tipo, as teorias marxistas mais atrasadas possíveis, né? Como os únicos que podem permitir a gente entender o que é que está acontecendo no mundo. Isso me assusta, né? Isso me assusta, porque diante de uma crise que estamos vivendo, você volta a tomar uma atitude muito típica do campo da esquerda, que é mais ou menos a seguinte ideia: a gente não leu direito os clássicos, por isso que estamos fazendo as coisas erradas. Talvez a gente tenha que voltar para os clássicos e ler de novo para ler corretamente. Parece que é quase uma hermenêutica que se instala na leitura dos livros sagrados, entendeu? E isso me preocupa, porque você vê reemergindo agora como grandes pensadores para debater ao vivo no campo da esquerda, pensadores de esquerda muito pouco interessantes, né?
filósofos muito pouco interessantes, reafirmando quase que de uma maneira intensa a potência das categorias de análise construídas para o século XIX, para a gente entender o que acontece hoje. Ora, isso efetivamente é não ter entendido o que mesmo a pandemia acelerou diante de tornar evidente que todo um processo de colonialidade que se formou nesses séculos, ele vem se esgotando enquanto racionalidade, não é? É não ter compreendido isso. É como se quisesse fazer uma volta para situações, por exemplo, eurocêntricas, e ir lá na disputa da Europa entre algumas perspectivas e ter que adotar uma delas para vir aqui corrigir no futuro o que nós não estamos sabendo fazer. Por isso, a pandemia também tem trazido, de uma maneira muito intensa, esse tema da colonialidade, né? E tem aberto esse fronte para nós, sobre o qual nós precisamos falar. Não só pela presença de uma produção mais intensiva que vem se tornando pública, por exemplo, de pensadores, escritores, poetisas, feministas, africanos, mas por toda uma oferta também de outras cosmovisões, como, por exemplo, de povos originários daqui da região da América Latina, com alto poder de poder gerar deslocamento desse excesso de saber que tínhamos, que se mostra um não saber, né? Então, a pandemia, ela cria também esse novo componente e que, infelizmente, olha eu falando infelizmente, mas é o meu jeito, né, de colocar o meu afeto nisso. O campo da esquerda não consegue sentir o cheiro disso, sentir a presença disso, a ponto de achar que isso é mais substancial do que reafirmar o que vem reafirmando, né? E é uma confusão instalada de produção de pensamentos. É só você ir acompanhando aos vivos aí produzidos pela esquerda. É lamentável o que você vai escutando. Nesse sentido, eu vejo que o movimento sanitário brasileiro vem pelo mesmo trajeto. Deixa eu tentar me explicar. O último grande congresso da Abrasco, que foi no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, eu fui convidado a fazer uma conferência sobre uma conversa entre o pós-estruturalismo e a saúde coletiva brasileira. Eu fiz uma conferência, essa conferência foi publicada pela revista Saúde em Redes, da Rede Unida. Ela está publicada, onde eu faço uma discussão. Eu faço uma discussão com vários autores que para mim, me permitem fazer esse debate, tipo Eduardo Viveiros de Castro, Bruno Latour, além do pessoal da filosofia da diferença, tal. Não vou reproduzir nada disso. Mas eu coloco ali, no final da minha fala, para uma plateia gigantesca que estava no Congresso participando da minha conferência, que eu achava que o movimento da saúde coletiva brasileira tinha feito um deslocamento do campo da ciência nômade para a ciência de Estado. Usando muito bem aí, no meu ponto de vista, a oferta que Guattari e Deleuze fazem sobre esse debate entre ciência nômade e ciência de Estado. Eu tenho um capítulo de um livro discutindo isso com uma antropóloga chamada Fátima Lima, publicado num livro chamado Avaliação Compartilhada de Saúde e tal. O primeiro capítulo desse livro é um capítulo sobre ciência nômade e ciência de Estado, que é um e-book
que publicado pela editora Rede Unida, no volume 1 dele. Chama Rede de Avaliação Compartilhada. E aí eu tenho uma certa compreensão de que a saúde coletiva, na sua emergência, ela tem todas as características de uma ciência nômade, né? Ela é desterritorializante, ela opera nos entres, ela não tem normalização do ponto de vista de autoinstituição predominante, ela não constitui uma máquina de guerra vigilante, ou seja, ela tem toda uma característica como ciência nômade e ela está aberta a toda uma novidade de produções de saberes, venha de onde vier. À medida que esse processo vai se operando na construção brasileira, do meu ponto de vista, ela vai adquirindo todas as características de uma ciência de Estado. E ela vai meio que voltando a se sanitarizar. Deixa eu explicar isso rápido, porque eu já chego na pandemia. Que é a saúde coletiva brasileira, ela faz uma ruptura com a saúde pública. Ela faz uma ruptura com a saúde pública que sempre foi uma ciência de Estado. A saúde pública sempre foi ciência de Estado. Ela sempre foi para produção de corpos, vigilância e controle de corpos, ou seja, aquilo que é o centro da política. A saúde coletiva tem uma ruptura com a saúde pública e ela vai tentar enfrentar isso. A partir de um certo momento, em especial da metade para o final dos anos 90, ela começa a sofrer uma autodisciplinarização, um mecanismo de institucionalização e uma busca de reconhecimento oficial como campo científico, e inclusive como território instituído no plano acadêmico. Isso vai fazendo com que a saúde coletiva vá produzindo um conjunto de estratégias e de aparatos que vai deslocando ela do território da ciência nômade para a ciência de Estado. E à medida que ela vai percorrendo isso, ela vai passando a ser um conjunto de estratégias, a produção, controle e vigilância de corpos. E ela vai fazer uma profunda influência sobre o Sistema Único de Saúde, que, a partir da sua expansão, apesar de ser um sistema que ainda defende claramente a saúde como direito, a questão pública, ela vai ser uma máquina de biomedicalização da vida. O Sistema Único de Saúde é uma das poderosas máquinas de biomedicalização do viver. A partir deste período. E a saúde coletiva, ela vai se sanitarizar. Ela vai perdendo aquelas características de emergência, da sua emergência, e vai se tornando cada vez mais saúde pública. Hoje, o SUS é saúde pública. Hoje, o SUS é produção, controle e vigilância de corpos. Essa conferência que eu fiz em 2016, então você vê, não tinha pandemia nenhuma na cena. Sim. Para mim, a pandemia tornou aquilo que eu falei a coisa mais visível e explícita possível. Porque se você for para dentro da disputa biomédica que tem sobre o controle da pandemia, você vai ver que quando o campo do Sistema Único de Saúde vem e disputa as medidas para fazer o controle, ele vem com um discurso biomédico para mostrar que ele é o campo do discurso competente. Ele não vem com um discurso de desterritorializar a concepção biomédica hegemônica. E não, ele vem e diz, não, esse conteúdo, esse conhecimento é meu. E é isso que me faz potente. Então, essa questão está na mesma mão que eu estava colocando do campo da esquerda. Ou seja,
diante do esgotamento, em vez desses setores, esses campos de força, se posicionarem como a oportunidade, e aí eu volto a Ronick, né, da gente abrir um novo campo de subjetivação, enquanto campo de esquerda, enquanto campo de construção de políticas públicas, que possa desterritorializar certas apostas que vinham se fazendo e criar também uma disputa poderosa por outros processos civilizatórios, procurando um entrelaçamento mais enriquecido com os povos originários, com as estratégias decoloniais, não é? A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente não toma isso como uma questão. Eu fiz uma conferência outro dia sobre a necessidade de tomarmos uma postura decolonial no campo do pensamento sanitário. Isso incomodou muita gente, porque isso significaria você ter que voltar por um certo momento e dizer assim, olha, a nossa luta antimanicomial no Brasil, tudo bem que a gente conversa com Basaglia, mas ela não é basagliana, ela foi brasileirana. Ou seja, nós não pegamos o modelo Basaglia e tornamos a reforma psiquiátrica basagliana. Nós fizemos outra composição de enfrentamento da questão manicomial e muito mais expansivamente falando do que a experiência italiana, não é? Então, isso eu acho que é um tema que a pandemia traz para nós, dá de bandeja, ela dá de bandeja, assim como ela dá de bandeja para os libertários de extrema-direita, então isso que me deixa incomodado, né? Ela dá de bandeja a disputa por processos civilizatórios. E assim como ela dá de bandeja para esses processos libertários da extrema-direita, ela também está dando de bandeja para o campo da esquerda. Só que a esquerda é mais conservadora. Né? A esquerda está se mostrando mais conservadora, mais apegada a um passado que não era um passado bacana. É como se a esquerda estivesse defendendo um passado e esse passado fosse bacana. E a direita é que é progressista, porque ela defende um mundo diferente. Então, esse tipo de paradoxo, que pode se tornar, e é evidentemente até uma contradição, ele tem nos colocado numa desvantagem incrível diante da oportunidade de aceleração que a pandemia tem colocado diante da produção das existências, não é? Perguntem, porque eu vou embora. Vou te fazer uma confissão aqui. Nós, além, obviamente, de já ter lido muita coisa que tu escreveu, nessa preparação do nosso encontro, a gente viu aqui ou ali algumas das últimas lives também, algumas das últimas gravações que tu fizeste. E um dos desejos do grupo era, puxa, como a gente gostaria de ver ele falar. Então, tu estás aqui cumprindo e nos dando a satisfação dos nossos desejos, que é poder te ouvir, né? E ouvir sem que a gente tenha que interromper. Mas, Emerson, eu fico pensando assim que, claro, nós estamos, esse grupo, localizados dentro de um espaço, de um serviço de saúde, serviço de formação, né, de profissionais em saúde, e que ao longo desses últimos tempos, sim, dentro desta lógica paradoxal, mas nos encontramos há alguns anos já fazendo grandes esforços de poder, obviamente, aí, desterritorializar no sentido de sair do território, né, dessa condição biomédica, das descrições nosológicas, da saúde, da situação da ausência de doença, enfim, para a possibilidade de uma integralização maior das práticas e mesmo até dessas misturas interprofissionais que cada vez tem sido para nós algo mais importante, né? E nesses últimos tempos, dentro disso que tu nos traz, e nos coloca, para mim, pessoalmente, assim, quer dizer, muitas outras coisas para se pensar, né, e até desterritorializa muito mais ainda do que eu já estou, né, mas nesse sentido,
como que dentro desse cenário se pode pensar uma formação, por exemplo, de profissionais de saúde? Porque há algum tempo atrás, né, nós engajados e nos engajamos na possibilidade de formar profissionais para o sistema de saúde, de formar profissionais dentro dos seus aspectos de práticas, não só interprofissionais, como territorializados. Então, temos feito os esforços de poder pensar uma formação de saúde mais vinculada às demandas desse coletivo, né, que tu também expõe, né, no sentido desse coletivo que passa, né, cada vez mais a não existir. O que a gente faz? Quer dizer, para onde é que nós vamos, né? Quer dizer, como é que se pensa um processo de formação dentro desse cenário, né? Eu acho que o processo formativo no campo da saúde, ele, desde sempre, eu sempre participei dessa defesa, ele, para mim, tem que ocorrer aonde a vida se produz, né? E não aonde a enfermidade é institucionalmente acolhida e enquadrada. Isso quer dizer que essa questão nos coloca diante da possibilidade de tentar escutar o que, de novo, a pandemia acelera e torna uma situação evidente para dialogar sobre isso. Eu acho que uma das primeiras coisas que talvez para mim faz muito sentido, né, em algo que já era muitos sinais que vinha do processo formativo, a pandemia também tornou muito evidente, né? Ou seja, a produção do cuidado não pertence a um território instituído, considerado exclusivamente como território do cuidado, que é o chamado campo institucional da saúde. Né? Ou seja, o cuidado, ele é um processo difuso na produção das distintas modalidades de construção de modos de viveres. Então, você poder conversar com um cara que nem o Ailton Krenak e ele dizer que o cuidado vaza sistematicamente no modo como o povo dele vive, em cima das maneiras de sociabilização que eles têm ali na construção da vida deles, e que é completamente distinta da nossa, faz você ter que escutar um pouco como dialogar o processo formativo nesse vazamento, né? A pandemia, em alguns momentos críticos, trouxe isso para a cena. Eu lembro, logo na Itália, eu estava na Itália ainda, quando no norte da Itália, Milão tomou uma posição muito insanitária, com uma frase muito parecida que o Dória, no começo, em São Paulo, também falou. O governante de Milão falou assim: Milão não pode parar. E diante de Milão não pode parar, a pandemia fez um arraso em Milão, que levou à necessidade de mudança em menos de um mês das estratégias deles. O Dória falou isso também: São Paulo não pode parar no começo. Depois ele, na luta antibolsonarista, ele quis se diferenciar, então ele começou a tomar umas atitudes de aproximação oportunística para uma outra modelagem. E aí, o norte da Itália foi vivendo experiências distintas. Enquanto Milão tomou essa atitude, outras cidades acompanharam Milão e outras não. Outras cidades fizeram um isolamento sanitário, né, uma barreira sanitária, fizeram isolamento radical, e até hoje praticamente não tem mortes nessa região, nessas cidades, mesmo sendo na região norte da Itália, que foi o boom da pandemia lá. Eu estava em Bolonha na época e vivi esse processo a partir de Bolonha, esperando chegar a pandemia em Bolonha, e ela estava chegando. E Bolonha estava tomando também a medida, na época, de isolamento sanitário, não de isolamento dentro da cidade. A cidade continuava circulando, mas uso de máscara, a gente começou a usar máscara intensivamente. Numa das experiências na Lombardia, que é onde Milão estava, uma das cidades teve uma catástrofe brutal, porque tinha só um hospital e, dentro dessa catástrofe, uma morte de centenas de pessoas. E isso fez a equipe de saúde
tomar uma atitude. E eles escrevem um documento, principalmente capitaneado pelos médicos. Vamos logo dizer que a saúde pública e a medicina ou as práticas de saúde na Itália são todas médico-centradas. Os outros profissionais são todos secundários. Todos secundários. E seja no que se chama de atenção primária, seja no que se chama nos cuidados intermediários, seja no que se chama nos cuidados hospitalares. Então, um grupo de médicos se juntou, escreveu uma carta, e essa carta, eles dizem: cometemos um erro, desprezamos a capacidade da comunidade de produzir cuidado. Olha, isso é final de fevereiro, começo de março. Ora, essa documentação, se você compara com a produção da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a partir do meio de janeiro, começa a fazer boletins diários, que dá para ler. Se você entra na página da Organização Mundial de Saúde, você vai lá no report, né? Os reports da OMS, e você vai acompanhando diariamente eles soltando boletins. E a Organização Mundial de Saúde, para você ver como ela é complicada, ela já no dia 20 e 21 de janeiro solta uma normativa de fechamento dos serviços territoriais e de deslocamento das equipes para triagens e para hospitais. Isso vira um desastre do ponto de vista do processo de cuidado. A China mostrou esse desastre. Cuba, não sei se vocês acompanham Cuba, Cuba e Portugal mostram o êxito do cuidado no território, né? O contrário que a OMS estava indicando. Mas o que eu estava querendo revelar nessa fala é o quanto a pandemia trouxe para a cena, de novo, que o tema do cuidado é algo que extrapola um pouco a forma como a gente pensa o cuidado instituído nas ofertas que a gente faz através das modalidades de práticas de cuidado a partir dos territórios organizados pelas profissões de saúde. Mesmo que sejam dentro de propostas interdisciplinares, multidisciplinares e tal. E eu acho que a pandemia, ela acelera a possibilidade de você perceber que tem uma fissura aí, que é uma fissura que eu tentei falar num dos últimos vídeos meus, que estão lá na TV Rede Unida, que chama-se No Entre Profissional, onde eu faço um questionamento da noção de interprofissionalidade, né? E aí eu vou tentar tirar uma certa aprendizagem que eu acho que e tem a ver com o processo formativo. O processo formativo, ele não só deve acontecer nos territórios onde as vidas se produzem como redes vivas de existência, mas o processo formativo também deve acontecer para as experimentações no entre profissional. Ou seja, um processo formativo que possa partir do campo do profissionalidade, mas ele desterritorializa para o entre da profissionalidade. E, portanto, o processo formativo, do meu ponto de vista, deveria acontecer por aí, que essa seria a forma, que eu acho que é onde a gente foi derrotado na reforma sanitária, brutalmente na formação de trabalhadores de saúde, seria a nossa forma de disputar um pensamento mais à esquerda na formação profissional. Sem essa coisa de partidarismo, não estou falando nada disso. Tá? Quando eu falo esquerda, eu faço campo de disputa civilizatória. É outra coisa que eu estou falando. Então,
o processo formativo, nós fomos derrotados. O processo formativo da ditadura ganhou dos nossos processos formativos. Então, o processo formativo no Brasil é de direita, o pensamento dos nossos profissionais maciçamente é conservador e eles são formados no território que a direita ganhou. Nós fazemos experimentos para lutar contra isso. Eu acho que esses nossos experimentos são tímidos, porque nós precisaríamos disputar a própria organização universitária, no sentido de romper com a produção hegemônica das profissões no ordenamento das instituições universitárias. Se você olhar de perto, você vai ver que as instituições universitárias são instituições adocráticas, profissionais centradas. Ou seja, são territórios adocráticos de saberes e poderes que se apossam do processo formativo e que regulam o processo formativo. E que nos permitem fazer certas experimentações até um ponto. Até o ponto em que eles acham que nós estamos violando o campo de normalização e normatização profissional. Aí eles fazem intervenções. Se você acompanhar, e eu posso falar de cátedra das muitas reformas que eu já participei em escola médica, por exemplo. Eu tenho 47 anos de medicina, formado, isso quer dizer que eu tenho 53 anos de escola médica. Já acompanhei muita luta desde a reforma, desde a luta estudantil, como estudante pela reforma do ensino, até como professor. Agora mesmo eu saí da reunião do meu curso, estávamos discutindo reforma do ensino, uma droga de discussão. E se você reparar, as profissões na escola médica, a profissão médica na escola médica, ela olha para nós que somos pessoas que apresentamos a ideia da educação permanente, do ensino no território da vida, do interprofissional, do trabalho interprofissional. E ela fala assim: podem brincar disso até o 7º período. Depois do 7º período, vocês não brincam mais disso. Agora quem manda somos nós. E criam regras que proíbem certas coisas. Você entra para dentro de uma escola de enfermagem, não sei se tem enfermagem aqui entre vocês. Tem entre nós no grupo, mas aqui não, infelizmente. Se você entrar dentro da escola de enfermagem, você vai ver que, e da escola de medicina, isso também deve ter em vários outros frentes profissionais, você vai ver que os conselhos regionais e o Conselho Federal interferem na construção das experiências pedagógicas. Interfere, cria regras de impossibilidades e possibilidades, não é? Na medicina, por exemplo, tem uma regra que o Conselho Federal rege, que não médico não pode, no internato e na residência, ensinar médicos. O coordenador da medicina tem que ser médico, e se isso acontecer, ele é punido pelo Conselho Federal, pelo Conselho Regional. Ou seja, eles entram dentro da universidade e impõem a formatação do processo formativo. Nós precisaríamos ser uma ousadia maior. Não vejo força nenhuma fazendo esse movimento no chamado campo da esquerda. Não vejo nem problematizando, hein? Desculpe eu dizer isso. Não vejo nem... Fala. Tu estás falando e dando sentido aqui, eu estou vendo a Rosana balançar a cabeça, porque, a princípio, nas formações que aqui estão representadas, aqui na psicologia e na nutrição, talvez o Conselho não tenha tanta presença, né, no processo formativo como a enfermagem, mas nós sabemos disso porque no serviço convivemos com a enfermagem também. Mas, assim, foram nesses últimos 3, 4 meses... em relação à reorganização das práticas dentro da universidade, pelo menos da nossa experiência, nessas profissões, o grande embate, o maior embate foi com os conselhos profissionais. A nossa grande questão foi com o conselho profissional,
porque qualquer possibilidade transgressora, né, que a pandemia de alguma maneira apresentava no sentido de reconduzir a possibilidade dos encontros de qualquer forma que fosse, isso era, num determinado momento, era absolutamente restritivo. Embora não tenham, né, a gestão, como tu estás nos contando aqui na medicina e na enfermagem, mas os conselhos profissionais tomaram para si já há muito tempo, mesmo que tacitamente, essa condução, né, principalmente das finais de custo. Tem toda a razão. E essa é a nossa vivência nos últimos 3, 4 meses em relação aos processos de formação. Né? Então, sem dúvida alguma. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Eu estou hoje engajado Eu sou vice-coordenador da pós-graduação do EICUS, no Instituto de Psicologia da UFRJ. Né? Então, eu tenho uma relação com o processo de graduação. Eu vejo lá, né, o processo de graduação da psicologia, eu vejo como é que vão se organizando os vários grupos, vejo as influências dentro da pós-graduação. É impressionante, essas coisas todas estão ali cravadas, né? Cravadas em todos esses territórios, na engenharia, na medicina, em todos os territórios, né? Tem, porque essa é a construção da essência dessa organização adocrática que a gente chama de universidade, né? Essa é. Então, eu vejo que a pandemia nos posiciona por uma possibilidade de pautar coletivamente, não como um professor isolado dentro de um curso, né? Não adianta nada. Eu vou lá no meu grupo, eu sou professor titular da medicina da UFRJ e participo de certos fóruns que outros não participam. Aí eu vou lá e falo essas coisas. Todos os outros olham para mim e falam, mas o que esse cara está dizendo? Isso tem que ser um processo coletivo, tem que ter, vamos dizer assim, a comunidade acadêmica, né, tem que estar implicada nisso. Eu tive muita expectativa que se frustrou nas ocupações. Eu participei das ocupações e na UFRJ, não sei se vocês conhecem lá, mas um dos campos da UFRJ, onde tem inclusive o curso de psicologia, é no campus da Praia Vermelha, que é aquele campus que fica ali perto do Pão de Açúcar. Porque a UFRJ tem vários campos, né? Tem outros campos. O princípio, o maior é no Fundão e ele tem campos no interior. O de Macaé, onde eu dou aula na graduação de medicina. E ali na ocupação, que começou com os secundaristas, o campus foi ocupado. E aí alguns professores, pouquíssimos professores, se ofereceram para trabalhar junto com os alunos e alunas que estavam ocupando o campus, construindo aulas na praça, construindo aulas no jardim do campus e construindo aulas nas ruas, nas praças do Rio de Janeiro, junto com os alunos. E me inquietou muito que na hora que nós íamos discutir com os ocupantes como é que eles pensavam a produção do espaço, eles reproduziam a sala de aula dentro da praça. Eles queriam um professor sabido que viesse dar uma aula, mas agora debaixo de uma árvore, ou agora ali no Largo do Machado, coisa desse tipo. Isso me inquietou muito, porque a primeira atitude era problematizar e falar assim, mas vocês não conseguem pensar uma universidade diferente? A única coisa que a gente consegue pensar é sair de dentro da sala de aula e fabricar a sala de aula no quintal? Isso é muito inquietante. Entendeu? Isso é muito inquietante. Sim. Mas talvez uma das formas de perceber o que tu mesmo colocaste, né? A força que é dessa produção subjetiva de corpos absolutamente domesticados, né? Quer dizer, a incapacidade da transgressão, né? Ou da esquerda compreender o que é fazer política. Porque a esquerda confunde fazer política com organização partidária da política. Você viu agora Jandira Fegali respondendo por que votou pela isenção de 1 bilhão das igrejas. E ela disse, porque o Comitê Central do PCdoB decidiu
Como é que uma pessoa da expressão da Jandira Fegali pode, ao desserviço que ela prestou, construindo um imaginário do que é ser esquerda? Gente, isso é a produção da derrota. Então, enfrentar uma pauta complicada que nem essa, uma pauta sobre o não saber, uma pauta sobre a decolonialidade, uma pauta sobre os novos possibilidades e potenciais do processo formativo, uma pauta sobre o que é mesmo a política, exige um coletivo com uma perspectiva de mundo completamente diferente do que o campo da esquerda tem fabricado, não é? Eu vejo, por exemplo, em certos líderes de povos originários brasileiros, muito mais potência de visão de mundo, de capacidade discursiva, do que qualquer líder da chamada esquerda brasileira. Quando eu olho um Davi Kopenawa, um Ailton Krenak, essa quantidade de mulheres indígenas nas lutas que elas fazem, eu falo, esses caras são os nossos filósofos do futuro. A esquerda não dá muita pelota para eles. Quando dá é para querer que seja candidato filiado a partido. Ou seja, nós estamos... Eu entendo, eu sou pessimista, tá? Do ponto de vista da macropolítica, eu sou pessimista. Eu sou otimista na micropolítica. Por quê? Porque a micropolítica é o campo da produção de corpos e de novas subjetivações, né? Novas possibilidades. Então, para mim, é onde eu sinto uma alegria, né? De tentar inventar e construir novos processos relacionais. Agora nós estamos dando aula na pós-graduação do EICOS, temos 50 e tantos alunos. Nós estamos inventando um curso que seja um curso que não seja EAD, que não seja nada desses cursos de transferência para o remoto, ou que é um curso que se faz em sala de aula. Estamos tentando inventar, fazendo um esforço gigantesco. Mas não é esse o padrão, né? O padrão. Tem muita gente que faz isso, mas não como um campo que tenha substância até de discursividade no nosso mundo atual, né? Então aí eu sou pessimista. Eu sou otimista fazendo o curso. A micropolítica como espaço de resistência e criação, então. Eu acho que é onde a gente pode resistir, né? Como coletivo, né, que somos. Ou seja, onde a gente pode experienciar o coletivo que somos, né? Dar vazão ao coletivo que somos, né? E eu acho que essa é a grande questão que está na pauta desse nosso desafio. Eu vejo que a pandemia coloca tudo isso em pauta, eu não estou nem chegando perto de dizer o quanto a pandemia trouxe para a cena o que significa a precarização da produção das existências. Cheguei nem perto dessa conversa. Né? Porque eu acho que nós estamos perto de finalizar, né? Mas então eu poderia dizer para vocês que recentemente eu estou envolvido num projeto de pesquisa, eu coordeno em nível nacional um conjunto de pesquisadores, são muitos pesquisadores, que nós estamos pesquisando, antes da pandemia, a produção do cuidado às pessoas com deficiência. Só que o nosso projeto de pesquisa é baseado numa estratégia em que nós partimos do princípio que todo mundo é pesquisador no campo de pesquisa. Então, a pessoa com deficiência é pesquisador, o cuidador dela é pesquisadora e pesquisador, o trabalhador é pesquisador e pesquisadora, nós somos pesquisador e pesquisadora, e que, portanto, o campo da pesquisa é um campo de entrelaçamento e interferências.
e que a produção da pesquisa é exatamente dar vazão ao entrelaçamento das interferências e coletar a produção de conhecimento que isso provoca. É assim que a gente faz pesquisa. E nós fomos pegos no meio dessa pesquisa pela situação da pandemia. Mas a pesquisa continuou, porque a gente, mesmo remotamente, já tinha um monte de conexão, um monte de experiências acumuladas. E aí, o que é mesmo que a pandemia produziu em nós, nessa nova experimentação da pesquisa? O quanto é potente um corpo deficiente, dito deficiente. Tanto que nós mudamos completamente a nossa nomenclatura. A gente não fala em corpo deficiente. Apesar de que o projeto foi aprovado assim, porque o edital nominava assim e o projeto tinha que ter esse nome. Na realidade, nós trabalhamos com a noção de corpos dissonantes. Por quê? Porque, do ponto de vista da dissonância, todos os corpos são dissonantes. Sim. E a chamada deficiência não se instala nos corpos. A chamada da deficiência se instala na vulnerabilização dos corpos na produção da existência. Então, se você pega essa questão que aparece nessa dimensão e projeta ela para qualquer outra corporeidade, dá para entender o tipo de diálogo que a pandemia nos permite trabalhar, né? E como é que é possível trabalhar a produção da potência de si dentro disso. Isso é o que a gente tem explorado atualmente com alguns trabalhos que a gente tem feito e aprendendo com a construção coletiva da pandemia, que por mais paradoxal que seja, em certas frentes de trabalho, o trabalho remoto ampliou a coletivização. Rompeu aquela grupalidade fragmentária que nunca saía da pré-tarefa, usando aqui Pichon Rivet. Né? Ela rompeu em várias frentes de trabalho, a gente se desloca para uma outra grupalidade, onde o processamento coletivo se instala de uma maneira incrível, né? Nós vamos tentar levar essa experiência para o Congresso da Rede Unida. Vou fazer aqui uma propaganda para vocês. Ótimo. Então, na última quarta, última quinta, última sexta, último sábado e o primeiro domingo de novembro. Então, última quarta, última quinta, última sexta, último sábado de outubro, vai ter o Congresso virtualizado da Rede Unida, que era para ser um congresso presencial, a gente suspendeu, mas resolvemos fazer ele virtual. E o grupo que eu trabalho, a gente resolveu construir uma praça virtual chamada Praça Sinais que Vem da Rua. Vai ser um espaço aberto, transversalizado, durante o congresso inteiro, com mais de 60 horas de atividade, em que nós estamos chamando para dentro desse espaço da praça. Então, ele vai ter duas dimensões. Ele vai ser aberto para várias pessoas que vão poder se apresentar na praça, e vai ser transmitido pelo YouTube para as pessoas que vão poder se manifestar para o que está acontecendo na praça. Que riquíssima. Nós vamos botar na cena um monte de gente que são tidos como deficientes, de todos os tipos. E vamos abrir muita coisa nesse espaço. Mas vem também um monte de artista de rua, vem também um monte de homem, mulher, preto, preta, e vem também um monte de indígena. Ou seja, nós vamos tentar fazer um auê dentro desse espaço. O que eu estou querendo colocar com esse exemplo? Nós estamos no desafio de poder mostrar que é possível a gente construir uma grupalidade de produção de um coletivo, mesmo numa tecnologia digital que aparentemente nos castraria, não é?
em que a gente pode dar uma dobra sobre ela e fazer a produção de si no nós dentro desse lugar, né? Eu acho que a pandemia nos convida a exercícios desse tipo. É Não, isso. absolutamente inspirador, Emerson. Absolutamente. Pode contar que entre as gentes que estarão lá, estaremos nós também, porque depois dessa oportunidade de te ouvir, né, e saber todo o sentido que esse momento vai ter, com certeza precisaremos estar lá. Né? Serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Bom, então, olha, assim, absolutamente generosa a tua participação conosco aqui, não temos como retribuir, agradecer e dizer da alegria de poder te ouvir, né? Mesmo que, né, como disse a Rosana em algum momento, quando nós estávamos te ouvindo, já as tuas lives gravadas, enfim, assim, da angústia, muitas vezes, que essas reflexões nos trazem, né? Porque realmente, além da possibilidade dos desafios né, e o reconhecimento da potência dessas transgressões necessárias, aí no sentido de que a pandemia tem nos exigido e demandado, né? Mas também, por outro lado, acompanhar um pouco, né, dessa tua vivência e experiência e desse desalento com essa macropolítica que nos judia tanto, né, cada vez mais. Mas, de qualquer maneira, sempre é importante poder ouvir da aposta de pessoas como tu, que vem ao longo do tempo construindo essas possibilidades, de que essa revolução ainda é possível, né? Mas apostando na micropolítica, mas a possibilidade de uma revolução constante, a possibilidade de uma resistência, como tu diz, nesses encontros, né? Na construção desses territórios de encontros, né? Exato, né? O pessimismo na macropolítica não produz impotência. No nosso caso, produz potência micropolítica. Muito bem. Emerson, não sei se é Rosana, mas eu estou absolutamente, fiquei inclusive, assim, as nossas perguntas foram todas transbordantemente respondidas, né? Porque está para muito além do que a gente havia pensado, né? E bom. agradeço novamente a tua generosidade. Nós vamos fazer, claro, a compilação, a degravação, né? Para o nosso caderno, enfim. Mas estamos pensando, antes do nosso encontro aqui, nós pensávamos também o quanto outros queriam ou desejariam estar aqui também te ouvindo um pouco. Talvez a gente te faça uma proposta de adiantar alguma coisa, mas qualquer material que a gente vai fazer divulgação, mais até do cadernos, antes disso, a gente entra em contato contigo, obviamente, né? Tá ótimo, Nelson. Não, eu agradeço o convite. É sempre uma convocatória interessante. Tá difícil a vida, a agenda, né? Eu tô tendo dificuldade física de tanto trabalho remoto, né? Então eu tô assim, diminuindo um pouco durante o dia a minha exposição a um trabalho na tela. Mas foi muito gratificante poder conversar com vocês e contem comigo e me peçam o que for necessário para essa produção de vocês, tá bom? Certo, meu querido. Muito obrigado mesmo. Tá, um beijo. Amamos a possibilidade de estar contigo. Para ti também. Tá, tchau. Tchau, obrigado. Muito obrigada.